Um, não vamos seguir nenhuma classe no sentido de que cada classe está a estudar uma matéria diferente. Então, em vez de nós seguirmos aquilo que é uma das classes, nós vamos fazer algo novo. Eu pensei, orei sobre o assunto e eu trago aos irmãos a proposta de nós trabalharmos com o livro de Esther. Esther é um livro relativamente pequeno, eu não sei quanto tempo vamos ter que ter o nosso encontro desta forma, mas eu creio que se calhar vai ser mais tempo do que a gente está à espera. Mas o livro de Esther nos permite alguns domingos de estudo, apesar de ser um livro curto. É um livro que fala sobre uma situação de grande dificuldade. O povo de Deus viveu um stress enorme e um risco sério de poderem deixar de existir como nação. E é nesse contexto de grande ansiedade, de grande risco, que nós queremos olhar para a palavra de Deus e pensar e meditar e entender este texto. E eu convido os irmãos que têm a sua Bíblia na mão a abrirem no livro de Esther. Nós vamos começar lendo capítulo 1, os primeiros versículos. Esther 1. Eu vou ler na minha versão os versículos de 1 até 9, que são a introdução, digamos assim, o texto inicial que nos fala sobre um grande banquete que aconteceu na corte do imperador da Pérsia. E diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Susã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, do qual se representou o escol de Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias que estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, 180 dias, 6 meses. Passados estes dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino, estofos de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura e argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um, e também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Esta introdução do livro não nos dá nenhuma ideia clara e imediata de quem teria sido o seu autor. O texto é um texto escrito por alguém que conhece a realidade judaica, conhece bem as festas e o contexto de como o povo de Israel vivia naquele tempo. Simultaneamente, é alguém que conhecia muito bem a administração, a forma de visão e de comportamento dentro da corte do imperador da Pérsia. E juntando estas duas características, a maioria dos estudiosos entende então que este texto deve ter sido escrito por um judeu. Devia ser um oficial, provavelmente da corte imperial persa, porque ele tem este duplo conhecimento, ou seja, ele conhece muito bem o que se passa entre a comunidade judaica e os costumes e as práticas dos judeus, mas também conhece muito bem aquilo que era a realidade da corte persa. Como viram, por exemplo, no texto, ele descreve com algum pormenor o que estava a acontecer naquela celebração. Se alguém não estivesse presente, dificilmente saberia que tipo de copos foram usados, as colunas, o tipo de tecidos e de poltronas e de almofadas, enfim, são características muito pormenorizadas, tem que ser de alguém que estava ali e que sabia o que é que estava a acontecer. Então este início do livro pede-nos um bocadinho de história. Eu espero que os irmãos gostem de história, porque a nossa escola dominical hoje é um bocadinho uma aula de história, para que nós possamos entender o contexto do que está aqui a acontecer. Mas não se preocupem, não vamos deixar de ter uma aplicação espiritual bem clara daquilo que aqui acontece. Eu vou ver se consigo partilhar com os irmãos um PowerPoint que tenho, para que possam, de certo modo, ver também as imagens e dessa forma perceber melhor aquilo que está a acontecer.
Nós temos que começar um bocadinho atrás e perceber o que é que está a acontecer. No ano 587 antes de Cristo, deu-se a queda da cidade de Jerusalém, ou seja, o reino de Israel e o reino de Judá, ambos agora deixaram de existir. O povo de Deus foi levado para o cativeiro e ao acontecer isto, eles deixaram de estar independentes, inicialmente para a Babilônia e depois fazem parte daquilo que é o Império Persa. Pouco depois, nós temos a subida ao trono, passado cerca de 70 anos, o reino, ou o Império Babilônico, foi um império muito curto, subiu ao trono Ciro. Porquê que ele é importante? Bem, Ciro é importante por muitas razões. Nós sabemos que ele tinha sido profetizado por Isaías, muitos anos antes, mais de um século antes. Isaías tinha dito, inclusive, o nome exato de quem seria ele, e apresenta Ciro como alguém que será o servo do Senhor. Ciro foi um grande general, ele tinha muita estratégia militar, ele derrotou aquele que era considerado o homem mais rico do mundo naquela época, que era o rei Cresso de Sardes. Este homem, aonde se basearam algumas das lendas sobre Midas, que era o homem que tocava e tudo virava ouro, este homem era extremamente rico, e Ciro depois conseguiu vencer a Babilônia e entrar na cidade da Babilônia, que era considerada inexpugnável, e tornou-se então o imperador. O Império Persa teve uma duração muito mais longa do que o Império Babilônico e foi um dos grandes impérios da antiguidade. Ciro foi importante porque logo depois de se tornar rei, ele fez um decreto no qual o povo de Israel podia voltar, os judeus podiam voltar a Jerusalém. Ele deu autorização, inclusive, que reconstruíssem o templo de Jerusalém e que fizessem ali culto, incluindo que pedissem por ele, como imperador, para que o Deus de Israel, também pudesse abençoar a Ciro como imperador. O Império Persa, como podem ver aí na imagem, foi um império extremamente vasto. Ele alcançou aquilo que nós conhecemos como Oriente Médio, a região que era da Assíria, da Babilônia, dos Medos e dos Persas, mas estendeu-se até a Turquia, que é que hoje nós chamamos de Turquia, antigamente era chamada de Ásia Menor, estendeu-se para toda a região da Palestina e do início do norte da África, alcançando o Egito, e também se estendeu para a Ásia Central. O que vem aí assinalado em vermelho é a chamada Estrada Real, era uma estrada muito importante, que ligava Suzã, a segunda capital, eles tinham 3 capitais, eram tão ricos que tinham 3, até a cidade de Sardes, a tal que era a capital do famoso rei Cresso, com toda a sua riqueza. Quando Ciro morreu, ele morreu em contexto de conquista, ele foi substituído por um indivíduo que se apresentou como filho dele. O seu filho verdadeiro o substitui durante uns anos, mas morrendo em combate é um usurpador que toma o trono durante algum tempo, até que se levanta uma nova dinastia. Dario vai ser o rei desta nova dinastia, e este rei vai ser um rei que nós conhecemos, por exemplo, do livro de Daniel. É um rei importante. Ele foi aquele com quem Daniel teve a famosa experiência da Cova dos Leões. Este homem era um homem conhecido como um general muito capaz, mas também um homem muito sábio. E na sua capacidade, na sua sabedoria, ele foi alguém que abençoou muito o povo de Israel. Na história de Dario, ou nos anos em que Dario esteve no poder, nós teremos aqui algumas coisas importantes que aconteceram, como por exemplo a finalização da reconstrução do templo. Devem-se lembrar que foi Ciro que mandou reconstruir o templo, e ele começou a reconstruir o templo, mas depois houve uma série de intrigas feitas, sobretudo pelos samaritanos, que acabaram por levar a um bloqueio da construção, a uma paragem da obra durante bastante tempo. O Senhor levanta alguns profetas, Ageu e Zacarias são profetas que são levantados por Deus nesta hora, e os livros de Ageu e Zacarias devem ser lidos neste contexto, em que eles estão chamando o povo para que volte outra vez à obra e consiga terminar a construção do templo. E isso vai acontecer por ordem final de Dario. Dario é que vai ser contactado, e ele vai então tomar essa decisão e ordenar que o templo seja terminado
e ele realmente é terminado nesta hora. No entretanto, os persas tinham um grande sonho, que era conquistar a Grécia. A Ásia Central, que era o lado oriental, digamos assim, do seu império, era uma região vasta, difícil em termos de controle e muito pobre. Não havia grandes reinos ricos, não havia grande cultura em termos de desenvolvimento. A Grécia, sim, a Grécia representava uma região com muita riqueza e representava também, em termos culturais, algo que era muito apetecível aos persas. Então, nós temos um episódio que se dará durante a época de Dario, que é a famosíssima Batalha de Maratona. Esta batalha deu-se neste local e contra as expectativas em geral, porque Dario tinha um exército gigantesco, os gregos conseguiram resistir à invasão persa e derrotá-los. Depois, o indivíduo que levou esta notícia até a cidade de Atenas teve que percorrer este trajeto de 42 quilómetros a correr para chegar e dar a notícia de que afinal os gregos tinham sido vitoriosos. E aí estabeleceu-se este espaço, não é? Que hoje nós conhecemos como maratona, que é usado no atletismo, nas Olimpíadas, etc. É aí que se define isto. Esta grande batalha aconteceu na época de Dario. Dario assim não conseguiu o seu sonho, que era conquistar a Grécia. Então, no seguimento, então levanta-se o seu filho para o trono. O seu filho é Xerxes, o Xerxes I, que nós acabamos de ler no texto com o nome de Assuero. É o mesmo personagem, ele tem estes dois nomes, mas é o mesmo homem. Portanto, ele é filho de Dario e ele vai subir ao trono. E uma das suas obsessões vai ser a conquista da Grécia. Ele quer fazer aquilo que o seu pai não conseguiu. E ele vai levantar aquilo que, na época, é descrito como o maior exército e já tinha existido até então na história da humanidade. Aparentemente falam em até 1 milhão, nós não sabemos se os números são realmente corretos, mas era um exército gigantesco, ele demorava dias a passar por uma localidade. Então temos relatos de pessoas da época, onde ficou escrito, não é? Que viam o exército passar e desde o início, dos primeiros soldados até ao fim, eram dias até eles terminarem de passar. Então imaginem o tamanho do exército que era. Ele mandou construir uma grande frota para poder atacar a Grécia simultaneamente por mar e por terra. E Xerxes teve então alguns episódios que ficaram famosos. Um deles é o episódio de Termópilas, que era um desfiladeiro muito estreito, onde os 300 soldados de Esparta, acompanhados por outros, fizeram a sua tentativa de travar o avanço dos persas. Eles foram inicialmente bem-sucedidos, mas a verdade é que Xerxes conseguiu entrar na Grécia, teve algumas vitórias significativas, conquistou e saqueou a cidade de Atenas, mas o seu exército era muito grande, não tinha uma estrutura fácil de controlar, não havia uma unificação clara e os persas acabaram por ser derrotados e não conseguir manter um controle sobre a Grécia como eles desejariam. Então, chegamos ao nosso episódio, o episódio que temos no nosso texto, que é a grande festa que está a acontecer na corte de Assuero. O texto nos fala inicialmente de uma festa que teria demorado cerca de 6 meses. Nós sabemos que os orientais gostavam de festas grandes e longas, mas 6 meses é exagerado. O que provavelmente temos aqui é a descrição da preparação de Xerxes para a invasão da Grécia. Ele gasta 6 meses, porque são muitos os seus vassalos, os reinos que lhe são vassalos, portanto, até a chegada de toda esta gente, eles serem convocados, eles poderem se deslocar de um vastíssimo império, como nós lemos aqui, até chegarem à capital, isso demorava muito tempo. O texto fala sobre 127 províncias. Os historiadores gregos dizem que o Império Persa tinha 20 províncias em termos máximos. O que acontece é que, provavelmente, quem escreveu esta história tinha algum conhecimento da realidade da corte persa e está-nos a mencionar unidades administrativas menores. Para a realidade daquele tempo, o Império Persa era algo realmente gigantesco.
e precisava de muita administração. E esta vai ser uma das grandes capacidades dos persas em termos de desenvolvimento. Eles desenvolvem uma estrutura administrativa formidável e também uma forma de correio, de chegar rapidamente informações que fica famosa na história. Eles tinham a distância suficiente para um bom cavalo transitar, eles tinham postos de abastecimento e troca de cavalos. Então, um mensageiro sabia que podia estourar, entre aspas, o seu cavalo, porque ao fim da viagem ele ia encontrar um lugar onde ele podia repousar e imediatamente pagar um cavalo novo em condições para poder continuar a viagem. Isso fazia com que eles conseguissem fazer chegar as informações num império tão vasto com uma rapidez muito grande. E isto fica depois, vamos ver isso depois contado também na história. O que depois temos na parte final do texto que nós lemos, em termos de relato, é o episódio, digamos, central e final, em que, provavelmente, depois da chegada de todos os emissários, em que, ao longo de tanto tempo, tinham esperado para que eles pudessem se reunir, finalmente estavam presentes os príncipes, todos os generais, todos os pequenos reis dos vários reinos que estavam representados no Império Persa, e eles agora estão a finalizar esta invasão da Grécia que eles pretendem fazer. Então, o que temos no fim do texto, que fala sobre a festa que durou cerca de uma semana, em que havia, enfim, muita comida e muita bebida, os persas eram famosos pelo seu apreço ao vinho. Nós sabemos isto, por exemplo, por um outro personagem famoso deste período, que é Neemias. Neemias, ele era o ministro responsável pelo fornecimento do banquete real. Ele tinha que tomar conta que não faltasse vinho de boa qualidade ao rei e aos nobres que estavam reunidos. Então, é o que vemos aqui contado nesta parte final deste episódio inicial da história, em que o rei, Assuero, está a festejar já a vitória antecipada. Isto era algo que era comum naquele tempo. Os reis faziam uma espécie de declaração de vitória antes de a terem no terreno. Há alguns textos, e hoje, se os irmãos nos acompanharem daqui a bocadinho no culto, os irmãos vão poder ouvir os textos bíblicos, assim como irão depois acompanhar, espero eu, algumas meditações que vamos começar a lançar a partir de amanhã, feitas no livro de Salmos. Há um episódio nos Salmos, por exemplo, em que o texto é descrito como o Senhor é aquele que tem o trono, ele está no trono e ele esmaga as nações como se fossem vasos. É exatamente isso que fazia os reis persas. Eles, numa cerimónia simbólica, eles tinham vasos representando cada um dos povos ou cidades que eles iam atacar, e ele então ia com o seu cetro lá e esmagava cada um destes vasos para simbolicamente mostrar que ele era realmente o Senhor e que ele ia conseguir tudo isto. Portanto, é uma espécie de bravata à oriental para poder estimular a coragem dos soldados que estão ainda a muitos quilómetros de distância das verdadeiras batalhas que eles vão ter que enfrentar. Então é isto que nós temos aqui descrito, e este episódio, este banquete, vai acabar por ser muito importante nesta história, porque estamos a falar de um livro de Esther, e no entretanto Esther ainda não aparece aqui, mas só vai aparecer por causa daquilo que vai acontecer durante este banquete. Eu quero rematar a nossa aula com algum pensamento, algo que possa ajudar aqui os irmãos a pensarem em termos espirituais sobre aquilo que de facto aconteceu. Esther, o nome do livro é Esther. Como os irmãos sabem, pegando nas vossas Bíblias, não são muitos os livros bíblicos que têm o nome de uma mulher, mas este é um deles. E este livro, desta maneira, nos mostra e nos ensina o valor de qualquer um das mãos do Senhor e nos mostra a importância de algumas mulheres na história, e Esther vai ser uma delas. Ela vai ter um papel muito importante neste episódio todo. Pontos que eu queria guardar com os irmãos, porque o nosso tempo de aula não é ilimitado, nós temos, segundo me informaram, 40 minutos e, portanto, eu tenho só mais um bocadinho antes do tempo esgotar. Eu quero concluir com os irmãos pensando em termos espirituais aquilo que nós vemos neste texto. E talvez alguém leia este texto e diga assim, mas olha, pastor, não falou de Deus, não teve nenhuma aplicação devocional nesta passagem, não vejo
como é que isto aqui pode servir para nós. Então, deixe dizer aos irmãos o que podemos ver neste texto em termos de aplicação espiritual. E a primeira coisa é que o nosso Deus é soberano. Nós estamos a ver aqui a história da humanidade em termos de grandes acontecimentos e estamos a ver aqui como Deus controla todas as coisas e Ele coloca os poderosos no seu lugar e não somente os coloca, mas Ele determina o tempo em que eles vão estar a governar. O Império anterior, o Império Babilônico, durou muito pouco tempo e o Império Persa vai ser muito importante por causa da sua estrutura. Eles vão criar uma forma de estar, de governar e de se espalhar ou chegar aos vários cantos do Império, que depois vai ser importante nos impérios seguintes, organizando o mundo antigo para a chegada do Senhor Jesus e para a expansão do Evangelho. No entretanto, os persas tinham características muito diferentes dos gregos. E o Império Grego, que vai suceder ao Império Persa, vai ser muito importante na preparação da chegada do Senhor Jesus. Os persas, por exemplo, não impuseram uma língua, eles não deixaram clara a imposição da sua cultura, eles não facilitavam o cruzamento das fronteiras, e tudo isto vai ser diferente no Império Grego e Romano. Ou seja, quando os persas invadem a Grécia e não conseguem conquistar a Grécia, isto é um ponto muito importante da história. Porque quando eles são derrotados em Maratona e mais tarde não conseguem dominar com Assuero as cidades gregas, isto significa que o mundo não vai ser dominado pelo Oriente, mas vai ser o Império Grego que vai estabelecer as bases e depois o Romano, para aquilo que o Senhor Jesus vai trazer em termos de Evangelho e a facilidade de expansão da Igreja que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos. Isso deve nos levar a entender que o nosso Deus tem controle da história. Estamos a viver um momento único. Temos uma pandemia e talvez alguns estejam a olhar para tudo isto e a perceber que, como humanidade, não estamos a conseguir controlar. E não estamos mesmo, irmãos. Às vezes nós ouvimos falar sobre epidemias e situações de dificuldade que são distantes, não é? Ouvimos falar de uma epidemia de cólera, de febre tifoide, ébola, estas coisas assim do género, mas elas são muito longe. Elas são no terceiro mundo, são na África, são em países pobres e parece que isso não mexe connosco. Irmãos, esta pandemia está no mundo inteiro, mas se olharem os mapas da distribuição, o terceiro mundo é o que está a sofrer menos. A África é o continente menos sofrido até agora. Isto é uma epidemia que está a tomar conta e a dizimar as nações ricas do mundo. É o Norte que está a sofrer, a Europa, é a América do Norte que está em dificuldade, ou seja, são os países chamados ricos que estão a sofrer mais. Algumas das primeiras pessoas que foram afetadas em alguns lugares o foram porque eram ricos, puderam viajar, puderam se deslocar, foram a outros lugares e mais facilmente se infectaram. Esta não é uma epidemia dos pobres. E o mundo rico está a usar todos os seus recursos para tentar impedir o avanço disto e não está a conseguir. Mas o nosso Deus não deixou o trono. Ele continua a ser soberano. Isto não saiu do seu controle. E nós podemos dizer isto com afirmação segura, porque é isto que a palavra de Deus nos ensina e é isto que nós encontramos em toda a Bíblia. O que é que Deus pretende com isto? Bem, irmãos, não sei se alguém pode dizê-lo ainda. Algumas coisas podemos saber. Estamos a ser chamados para um tempo de reflexão, estamos a ser chamados para um tempo de isolamento. Se calhar aquilo que tantos reclamam o tempo inteiro é que não tenho tempo para ler, não tenho tempo para pensar, não tenho tempo para meditar, não tenho tempo para olhar para mim mesmo. Agora vai ter, não é? Obrigatoriamente. Não tenho tempo para estar com a família, não tenho tempo para conversar com a minha esposa, não tenho tempo para ver os meus filhos. Pois agora tenho. Agora tenho. E tenho que usar bem este tempo para que ele possa ser uma bênção. Também podemos olhar para o que está a acontecer ao nosso planeta. E é impressionante, irmãos, em tão pouco tempo, aquilo que a natureza do nosso planeta está a fazer em termos de recuperação. Estamos a ver imagens impressionantes de animais selvagens a passear pelo centro histórico de algumas cidades europeias. Estamos a ver imagens de cardumes de peixes e de golfinhos nos canais de Veneza. Estamos a ouvir falar sobre a recuperação da camada de ozono em tão pouco tempo. Porquê? Porque nós simplesmente temos que ficar em casa. Não podemos sair com os nossos carros, os aviões não estão a poluir o ar e em tão pouco tempo é como se a natureza estivesse a dizer, bem, já que vocês não ouvem os gritos de socorro, então agora vocês vão ter que ouvir. E de alguma maneira isto é uma forma de nós nos conscientizarmos da nossa responsabilidade
como humanidade estamos a sofrer, como humanidade somos responsáveis pelo planeta. E se calhar não temos cuidado dele como devíamos, e agora estamos a ser chamados a isto. O nosso Deus é soberano e Ele usa todos os personagens que Ele quer, e neste caso ele moveu a história com estes personagens grandiosos e através deles fez coisas impressionantes e ajudou a preparar o mundo para a chegada do Evangelho pouco depois. Mas também, e isto é digno de nota, esta é a história sobre Esther. Ela ainda nem apareceu. Esta é uma história sobre a ação de Deus e, no entretanto, o nome de Deus não é mencionado no livro. É o único livro da Bíblia em que o nome de Deus nunca é mencionado. E a gente pergunta assim, mas então como é que é possível? Bem, já ensinamos aos irmãos, vamos apenas recordar, isto tem a ver com graça comum. O nosso Deus não está limitado apenas ao seu povo. Ele pode usar quem quiser, aonde quiser, quando quiser, para fazer aquilo que está dentro da sua vontade, que é soberana, que é sábia e que é santa e justa. E Deus usa estes homens e estas mulheres, que não são do povo de Deus, em teoria, Deus os vai usar para fazer aquilo que Ele quer, para estabelecer e organizar o mundo da maneira que Ele deseja, porque Ele sabe o que é melhor. E no fim, nós vamos encontrar um personagem central nesta história, que é uma mulher, e mais do que isto, é uma órfã. É interessante porque quando lemos sobre estes homens importantes, sobre impérios e nações, sobre gente grandiosa, talvez pensemos que Deus só trabalha com os grandes do mundo, só trabalha com as pessoas importantes, com aqueles que têm muita capacidade e muito poder e grandes dons ou que estão em posições muito, muito destacadas. Mas quem vai ser usado como instrumento de Deus para proteger o seu povo e fazer a diferença nesta história é uma jovem órfã. Perdeu os seus pais. Talvez pudéssemos dizer que na cultura oriental, sendo já difícil para qualquer mulher se desenvolver ou ter uma posição importante, para uma mulher que pertencia a um povo que era escravo, que ainda por cima não tinha a base familiar, porque perdeu os seus pais, o que é que esta mulher podia ter em termos de importância na história? E ela vai ser fundamental para a preservação do povo de Deus. Ela vai ser o instrumento que Deus vai colocar num lugar-chave para mover aquilo que é necessário de forma a que o povo de Deus não fosse aniquilado. Lembremos, o inimigo sabia que o Messias viria através desta nação, do povo de Israel, e ele tenta tudo para destruir o povo de Israel. E ao preservar o povo de Israel, o Senhor está a preservar o povo que aonde vai nascer o Messias, aonde vai vir o Salvador. Então este episódio não é um episódio secundário, não é só sobre um povo que foi levado cativo para outra nação. É parte da história da salvação. É a história da redenção, da nossa salvação, da sua e da minha. E Esther, uma órfã, aparentemente sem grandes possibilidades de fazer diferença, vai ser essencial para que a história da salvação não seja interrompida e o Messias possa finalmente chegar. Nós queremos saber como é que isto vai ser, não é? Como é que Esther vai poder entrar nesta história? Como é que ela vai poder influenciar a mudança? Onde é que vai acontecer um risco para o povo de Israel? Bem, se o irmão quiser nos acompanhar nisto, parece-me que nós vamos precisar de fazer este método de trabalho durante algumas semanas. E o próximo domingo, se Deus nos der vida, saúde e nós tivermos condições, estaremos aqui novamente usando este meio e damos graças a Deus por eles, porque eles existem e nos permitem este encontro, e vamos perceber como é que Esther vai entrar nesta história. Vai entrar de uma forma muito interessante, naquilo que a gente costuma dizer na brincadeira, o primeiro grande concurso de Miss Universo que existiu na história. Mas se o irmão não sabe a história, bem, pode ler a Bíblia. De qualquer maneira, nós vamos estar aqui na próxima semana e juntos vamos poder meditar sobre isto. Assim como começamos, vamos terminar com a palavra de oração. Apenas lembrar aos irmãos que daqui a bocadinho, às 11, não sei se é às 11 ou às 11h15. Às 11. Às 11 horas os irmãos vão poder ter acesso ao nosso culto. Esperemos que desta vez não haja limitações das canções, das músicas. Os irmãos viram aquela dificuldade na semana passada, teve a ver com a limitação que nos colocaram, o canal onde está a ser transmitido, o YouTube barrou a utilização de algumas músicas. A informação que eu tenho aqui dos técnicos é que esta semana não. E uma palavrinha aqui de agradecimento
àqueles que nos têm ajudado com isto, ao Zé, ao Bruno, têm-se esforçado imenso para preparar todo este material. Obrigado a eles. Bem-haja, que o Senhor continue a usá-los e que estes meios possam servir de bênção para nós. Então daqui a bocadinho às 11 estaremos em culto. Lembrem-se, o irmão pode cantar junto, está bem? É feito para isto. Se o irmão depois tiver alguma dificuldade em termos de tecnologia, houve alguma dificuldade de ter acesso, etc., mande os contatos, fale através do Facebook ou ponha as suas dúvidas diretamente ao irmão José Soares ou ao irmão Bruno Marques, que eles vão conseguir ajudá-lo mais do que eu. Vamos terminar com uma palavra de oração, agradecer ao Senhor por este tempo e continuar a pedir que Ele nos abençoe neste tempo de tribulação.